Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. No domingo, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. E esse dia foi criado em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um grande escritor. Ele escreveu vários livros e boa parte deles foi voltada para a criança. Claro, ele escreveu outros livros em outras áreas também, mas como nós trabalhamos com criança, nós vamos agora se ater ao trabalho de Monteiro Lobato no livro infantil, certo? Hoje eu tenho aqui a minha amiga Emília, que faz parte também das histórias de Monteiro Lobato, e ela é a Pimentinha, a serelepe de Monteiro Lobato. E ela vai estar aqui juntinho comigo. Senta aqui, viu, Emília? Emília, fique quieta. Emília não quer ficar quieta, então eu vou botar a Emília aqui, certo? Eu também estou vestida de Emília. Olha aqui a minha roupa de Emília que minha mamãe fez, certo? Eu não sei fazer roupa. Então, minha mamãe fez minha roupa de Emília, tá certo? E Emília, fique prestando atenção à aula, viu, Emília? Então, vamos lá. Dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, como eu já falei para vocês. E foi criado em homenagem a Monteiro Lobato, que foi o dia de nascimento dele. Então, resolveram homenagear Monteiro Lobato com a criação do Dia do Livro Infantil. E aqui, uma das principais histórias, certo? Do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estes aqui são os personagens mais novos. Aqui, na verdade, são os personagens em desenho, certo? Mas ele foi lançado em livro, depois ele foi lançado na TV, lá, acho que pelos idos de 1975, 76, mais ou menos isso. E depois foi relançado, e hoje tem essa versão aqui em desenho. Então, vamos lá. Começando aqui o nosso texto. 18 de abril, dia de Monteiro Lobato. O dia de Monteiro Lobato, também conhecido como Dia Nacional do Livro Infantil. Deixa eu marcar aqui para vocês. É celebrado no dia 18 de abril, que foi esse domingo, certo? A data foi escolhida para homenagear uma das maiores vozes da literatura infantil do Brasil, o escritor Monteiro Lobato, nascido em 18 de abril. Nesse dia, diversas homenagens ao escritor acontecem em escolas, bibliotecas, centros culturais, com leituras dramatizadas, teatro de fantoches e apresentações que são realizadas em todo o país. A ideia principal é incentivar a leitura e alertar a importância da formação dos seres humanos. Tem uma frase muito conhecida de Monteiro Lobato que diz que o país é formado por homens e livros. Homens, aí ele engloba mulheres e homens. Na verdade, ele não coloca em um gênero só, e sim seres humanos, certo? Então, ele afirma uma coisa que nós, como professores, tentamos afirmar todos os dias. Para um país ser bem desenvolvido, ele precisa de pessoas que leiam, que conheçam, que tenham conhecimento. E o conhecimento vem a partir da leitura, certo? Então, o Dia de Monteiro Lobato ele foi instituído, na verdade, em 2002. É uma coisa bem recente, certo? E todos os anos na nossa escola nós fazíamos apresentações, rodas de leituras com as histórias de Monteiro Lobato, principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fazíamos apresentações, certo? Mas agora, como estamos em aulas remotas, nós vamos fazer diferente, viu? Primeiro nós vamos trabalhar alguns textos e depois eu vou dizer o que vocês vão fazer para mim, ok? O primeiro texto é a música de abertura da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse texto não tem aí escrito, mas esse texto, na verdade, ele é um poema musicado que ele foi escrito por Gilberto Gil. Gilberto Gil, cantor muito famoso na música popular brasileira.
E ele fez esse poema, essa música, certo? Toda música é um poema. Por que toda música é um poema? Porque sempre tem aqui as rimas. E nós vamos ver as rimas aqui. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Quer que eu cante para vocês? Vou tentar cantar, viu? É assim, ó. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né, Emília? Me ajuda, Emília. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sei cantar. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então vamos voltar ao nosso texto que é melhor, viu? Do que ficar cantando. Aqui nós temos a primeira estrofe desse poema. Marmelada de banana, bananada de goiaba. Já tem um negócio estranho aí, né? Ele trocou as frutas nos doces. Goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos lá lembrar as rimas? Marmelo, amarelo. Aqui, ó. Marmelo, amarelo. Então, aqui já são rimas. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. Vamos lá? Gente. Gente. Então, aqui são as rimas, olha, do poema. Gente, gente. O sol nascente é tão belo. Vou botar assim. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, são rimas aqui, olha. Por isso que ele é um poema. Que ele é dividido em estrofes, versos. Lembre que cada linha do poema se chama verso e cada conjunto de versos se chama estrofe. Vamos lá? Rio de prata pirata, voo sideral na mata. Mata, prata. Pirata. Então, prata, pirata, mata. Universo paralelo. Então, tocou aqui. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia. Fantasia. Euforia. Cidade polichinelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Polichinelo amarelo. Certo? Então, aqui eu já coloquei as rimas, certo? Para vocês já perceberem que esse texto é o quê? Que tipo de texto é esse? Um poema. Qual é o título desta música? Aqui, Sítio do Pica-Pau Amarelo. É o título da música, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A quem o autor se refere quando ele fala boneca de pano é gente? Gente, quem é a boneca de pano? Emília.
E quando ele fala sabugo de milho é gente, ele está falando de quem? Do Visconde de Sabugosa. Vamos lá, quarta questão. Relacione cada doce à sua fruta certa. Marmelada é feita de quê? Marmelo. Bananada é feita de quê? Banana. E goiabada é feita de quê? Goiaba. Quinta questão, complete. Vocês vão ler novamente este poema para completar aqui essas frases. Boneca de pano é gente. Sabugo de milho é gente. O sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, isso aqui eu sei de cor, porque eu amava assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu era criança. E essa música, assim, já grudou na minha cabeça, já tem 40 anos, certo? Estão descobrindo a minha idade, né? Texto número 2. A pílula falante de Monteiro Lobato. Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um gosto horrível, gosto de sapo na boca. Pílula, engoli uma mais fraca. Não é preciso, explicou o médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda gente. Isso é fala recolhida, que tem que ser botada para fora. E assim foi. Emília falou 3 horas sem tomar fôlego. Por fim, calou-se. Ora, graças, explicou o Narizinho. Podemos agora conversar como gente. Emília empertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano. Como é que você fala, Emília, com essa falinha de boneca de pano? Vamos lá falar? Ô, doutor cara de coruja. Eita, eu falei errado. Não é ele. O doutor cara de coruja é doutor caramujo, Emília. Doutor cara de coruja. Esse doutor cara de corujíssima me apertou um lisbacão. Beliscão, explicou o Narizinho. É beliscão, viu, Emília? Não é lapiscão, não, viu? A menina viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Viu também que ela era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando a respeito de tudo de um modo especial todo seu. Gente, aqui é uma coisa interessante, olha. A fala de Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo poderia conseguir. Aqui, ó. Deixa eu marcar isso aqui, que é uma coisa bem interessante para vocês. Eu sempre falo para vocês que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende a ler. E foi isso que Narizinho explicou aqui, que a fala de Emília ainda estava meio atrapalhada, mas só o tempo poderia ajustar, poderia conseguir melhorar a fala da Emília. Por quê? Porque ela tinha que aumentar o seu vocabulário para poder falar melhor. Da mesma forma que eu falo para vocês, vocês precisam ler mais para aumentar o vocabulário de vocês e também para conhecer novas palavras, certo? E virarem leitores conscientes, críticos, igual a Emília. A Emília era crítica, a Emília ela era bem esperta, ela era bem inteligente, ela chegava a ser filosófica, do jeito dela, viu? Viu também que ela era, isso aqui já li, né? Que ela era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando a respeito de tudo de um modo especial todo seu. Melhor que seja assim, filosofou o Narizinho. As ideias de tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que ela abra a boca. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades.
Porque a ideia dela era sempre novidade, porque ela era muito esperta. E outra, ela nunca havia falado. Era a primeira vez que ela estava falando. Então, era tudo novo. Aqui é o vocabulário, aqui é a explicação das palavras que vocês provavelmente não conheçam, algumas também eu não conheço. Então, vamos lá. Pílula. O que é uma pílula? Remédio em forma de bolinha ingerido por via oral. O que é via oral? Pela boca. Certo? Então, pílula é um remédio que nós engolimos, é uma bolinha, né, que nós engolimos pela boca. Atordoada. É uma pessoa que fica zonza, que fica tonta. Quando a pessoa corre, roda. Aí fica, eu fiquei tonta. Eu fiquei atordoada. Empertigou-se. Arrumou-se. Endireitou-se. Gênio. Aqui, nesse texto, a palavra gênio não tem o significado de inteligente. Gênio, vamos voltar lá ao contexto. Viu também que ela era de gênio teimoso. Isso significa que o temperamento dela, a personalidade dela, ela era teimosa, certo? Não é que ela era inteligentíssima, que poderia ganhar um prêmio Nobel. Não, é porque ela era teimosa, era geniosa, como a gente chama aqui, menino genioso. Asneirenta é uma pessoa que só fala bobagens. Filosofou, meditou, raciocinar de forma lógica ou pensar. Aqui foi narizinho, ela filosofou. Ela falou, primeiro ela pensou para depois ela falar, certo? Isso é filosofar, é meditar. Então vamos à interpretação de texto. Primeiro, por que você acha que Narizinho levou Emília ao consultório do Dr. Caramujo? Então, foi que vocês responderam? Porque Emília engoliu uma pílula e não parava de falar. Foi por isso que Narizinho levou ela ao Dr. Caramujo, porque ela não parava de falar depois que ela tomou essa pílula. 2. Busque no texto e pinte de amarelo a primeira frase que Emília falou. Qual foi a primeira frase que Emília falou? Vamos lá? Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: Estou com um horrível gosto de sapo na boca. Aqui, então vamos pintar de amarelo, né? Ele mandou pintar de amarelo. Estou com um horrível gosto de sapo na boca. Foi a primeira coisa que Emília falou. Aqui, olha. Vou até mudar a cor desse aqui para vocês não se atrapalharem, certo? Peraí, filho. Me ajude, computador. O computador não quer me ajudar. Pronto. Então, a primeira frase que a Emília falou está aqui, pintadinho de amarelo. Escreva frases que Emília falou pela primeira vez. Não é vaz, não, viu? Ele está errado aqui, eu não prestei atenção, está errado. Escreva a frase que Emília falou pela primeira vez e não esqueça a pontuação. Qual foi a frase que ela falou? Estou com um horrível gosto de sapo na boca. Tem aqui um sinal de exclamação. Significa espanto, né? E aqui tem um travessão, que é para demonstrar que a fala é de algum personagem, não do autor, certo? 4. Releia esse trecho do texto. Esse doutor, cara de corujíssima, me apertou um lisbacão. Beliscão, explicou o Narizinho. Assinale a palavra que significa a mesma coisa que emendou na frase acima. Rabiscou, corrigiu, falou mal ou apertou com os dedos. Gente, o que é que significa beliscão? Beliscão é rabiscar? Beliscão é corrigir? Beliscou é falar mal? Ou beliscou é apertar com os dedos?
Apertar com os dedos. É pegar assim, e apertar. Faça isso não, viu, que dói. Isso é violência, viu? Não façam isso. Quinto, as ideias de Emília hão de ser sempre novidades. Copie apenas a frase que tem o mesmo sentido da frase acima. Letra A. As ideias de Emília serão sempre novidades. Ou B, as ideias de Emília nunca foram novidades. Gente, aqui diz, olha, as ideias de Emília hão de ser. Ou seja, esse hão aqui é o verbo ser lá no futuro. Então, as ideias de Emília sempre serão novidades. Certo? Sexta questão. Responda as perguntas com frases completas. Quais as personagens da história? Gente, nessa história aqui, quem eram os personagens? Narizinho. Vou colocar logo aqui. Emília. Doutor Caramujo. Gente, o que foi isso aqui? Doutor. Gente, computador, me ajude. Doutor Caramujo e Narizinho. São os personagens desta história. Por que Narizinho queria que Emília vomitasse aquela pílula e engolisse outra mais fraca? Gente, Emília não parava de falar. Ela falou. Ela não parava. Parece que ela tinha fôlego infinito, porque ela não parava de falar. Parece comigo quando tá dando aula, né? Não para de falar. E ela não para de falar. E Narizinho já estava sem aguentar. Eu quero uma pílula mais fraca, porque eu não aguento mais ouvir Emília falando. Ai, doutor Caramujo disse que ela ia parar de falar. Não foi? Então, porque Narizinho queria que Emília vomitasse aquela pílula e engolisse outra mais fraca, para ela parar de falar. Sétima questão, complete conforme o texto. Emília falou sem parar durante 5 minutos, 3 horas ou 2 dias? Gente, 5 minutos não foi. Porque nem vocês na sala de aula falam só 5 minutos, viu? Já tô avisando aí. 2 dias. Meu Deus do céu. Já pensou? Narizinho não ia aguentar. Narizinho ia dizer assim, tome, leve Emília para outro lugar. Eu não quero mais a Emília. Se ela falasse 2 dias sem parar. Não, a Emília parou de falar. Ficou sem parar de falar durante 3. Gente, aqui. Ela ficou falando durante 3 horas seguidas. Você gostaria de ter uma boneca igual a Emília? Por quê? Aí é uma resposta pessoal, certo? Eu não vou nem dizer a minha opinião para não influenciar de vocês. Essa é uma resposta pessoal. Texto de número 3. Emília Boneca Gente, de Baby Consuelo. Quer dizer, agora aí está a Baby do Brasil, porque ela mudou o sobrenome dela, mas o nome dela primeiro era Baby Consuelo. Gente, essa é uma música, novamente é um poema, porque nós vamos encontrar rimas, certo? Nós vamos encontrar estrofes, versos, certo? E vamos encontrar rimas também. Não vou aqui identificar as rimas, versos e estrofes, porque eu já identifiquei lá no primeiro texto. Então, o texto, poema ou música começa assim: de uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Mas, a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou a falar. Tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida.
É uma maravilha. Emília, Emília. Então, vamos lá responder as questões desse texto, que é o poema, uma música também. Letra A. Quais os materiais foram utilizados para fazer a boneca Emília? Vamos lá, botar o texto. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha. Então, esses foram os elementos que foram feitos a Emília. Pano, linha, linha e agulha. Letra B. A partir de que momento a boneca Emília começou a falar? Vamos lá? A partir de que momento ela começou a falar? Falar? É. Aqui, ó. Emília tomou uma pílula e tagarelou a falar. Depois que ela tomou a pílula. Aí foi que ela começou a falar. Depois que ela tomou a pílula. Letra C. O texto diz que Emília ela não sabe de nada. Ela é alegre, extrovertida. Ela é esperta e atrevida. Vamos lá? Tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano. Esperta e atrevida. Então, a Emília é, de acordo com o texto, esperta e atrevida. Texto de número 4, esse texto é o último texto, fala sobre Monteiro Lobato. Nasceu em 18 de abril um menino com um nome engraçado, que cresceu e criou lindos contos que encantam. Seu nome é Monteiro Lobato. Escreveu sobre as invenções, sobre o sítio que você conhece, e com o nome de pássaro encanta crianças e adultos. Ninguém se esquece. Para poder lhe agradecer, todo bem feito pelo Brasil, neste dia 18 de abril, comemora-se o Dia do Livro Infantil. Aqui também é outro poema, certo? Por que outro poema? Porque tem versos, rimas e estrofes, certo? Vamos lá. Você sabe de qual sítio o texto está falando? Gente, Monteiro Lobato escreveu sobre qual sítio? Isso mesmo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Por isso que lá no texto ele fala assim, olha. Cadê? E sobre o sítio que você conhece e com o nome de pássaro encanta adultos e crianças. Nome de pássaro, Pica-Pau. Pica-Pau é um pássaro, certo? Você conhece alguma personagem criada por Monteiro Lobato? Gente, aqui, ó. Quem foi criado por Monteiro Lobato? Emília! Emília, Visconde Sabugosa, tia Anastácia, Narizinho, Pedrinho, tio Barnabé e Dona Benta. Aí vem vários e vários outros personagens que vocês podem encontrar nos livros de Monteiro Lobato. Daqui a pouco eu vou mostrar 2 livros que eu tenho, que meu pai comprou quando era criança, ainda tem guardado até hoje, de Monteiro Lobato, certo? Leia a biografia sobre o autor e responda as perguntas. Qual o seu nome completo? O nome do autor que nós estamos falando. Aqui, olha. Monteiro Lobato. Em que dia ele nasceu? Gente, aqui, nessas perguntinhas aqui, vocês não vão encontrar nesse texto. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Vocês vão pesquisar, certo? Sobre Monteiro Lobato e vão responder todas essas perguntas aqui. Essas eu não vou responder para vocês. Essas vocês vão pesquisar e vão responder, ok? Então, esse aqui são as atividades de língua portuguesa, certo? Especial sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, que foi ontem, domingo, dia 18 de abril. E vocês vão se deliciar, se divertir com os vídeos que nós vamos mandar daqui a pouquinho, com
os materiais que vocês vão ver, tudo sobre Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo e os seus personagens. Emília, vamos dar tchau? Tchau, galerinha. Até a próxima. Dê beijo. Mande beijo. Cadê você? Beijo, 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 beijo pra todo mundo.